Oi pessoal, bem-vindo a esse primeiro vídeo de uma série de 2 que a gente vai fazer sobre o impulso a tempo contínuo, o delta de Dirac. Que a gente vai tentar mostrar para vocês o que ele é, para que ele serve, o que ele faz, como ele faz. A gente vai começar falando de uma situação de sistemas como esses aqui, em que você tem uma bola, ou se seu sistema é uma bola, e você tem um taco exercendo uma força nessa bola. E nessas duas situações, a força que o taco exerce na bola, ela tem uma duração muito curta, é uma força muito rápida. E o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui é que em situações como essa, em que uma força é aplicada no sistema, mas uma força muito rápida, a resposta do sistema a essa força não depende da forma de onda específica da força, ela depende só da área da força. Bom, e o que isso quer dizer? Por que isso funciona? Como é que isso é? Nesse ponto, é muito difícil eu provar rigorosamente para vocês o que acontece, mas eu vou tentar dar uma intuição. Vamos pegar um sistema descrito por essa equação diferencial aqui. A derivada de x é igual a menos x mais a força. Se eu integrar essa equação dos dois lados, eu vou ter aqui a integral da derivada é x no instante t, até o final da integração, menos o x de zero. Vou assumir que x de zero é zero, condição inicial nula, para facilitar a minha vida aqui. Do lado direito dessa equação, eu não tenho como fugir. Vai dar menos a integral do x de t, mais a integral da força. E como eu disse, eu vou querer mostrar para vocês que o comportamento desse sistema, se a força for muito curta, só depende da área da força e não da forma de onda da força. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, vamos imaginar que eu consiga achar um instante de tempo em que aconteça o seguinte. A área da força é um valor específico. A área é um valor 1. Isso quer dizer que a integral de 0 até t0 da força vale 1, por exemplo. Então, essa integral de 0 até 0 vale 1. Vamos dizer que também que nesse instante t0, o meu sistema se deslocou muito pouco, de forma que a área de x de t de 0 até 0 é aproximadamente igual a 0. Então, essa integral aqui é muito pequena. Estranho isso? Sim, possivelmente, mas olha só, a força tem que ter uma amplitude muito alta, esse t0 pode ser muito pequeno, pode ser 10 a menos 6, por exemplo. Então, a força tem que ter uma amplitude muito alta para essa área ser igual a 1, mas o x de t ele vai ter uma amplitude de 1, por exemplo. Então, se o t0 for 10 a menos 6, essa amplitude aqui é 1, essa área aqui dá no máximo 10 a menos 6, que é desprezível em relação à área 1 da força. Ou seja, no instante t0, eu vou ter x de t0 é igual à área do x até o instante t0, que eu disse que é desprezível, mais a área da força até o instante t0, que a gente disse que é mais ou menos igual a 1. Tá? Então, x de t0 vale 1. O valor de x de t0 não depende da forma de onda específica da força, depende só da área dela que está aqui. Bom, a entrada tem uma duração curta. Isso também quer dizer que para esse t0, eu consigo achar um t0, tal que desse t0 em diante, a força seja desprezível. E por que isso é importante? Porque, bom, eu sei que no instante t0, o x de t0 vai valer mais ou menos 1. E de t0 em diante, eu praticamente não tenho força, a minha força é desprezível. Ou seja, de t0 em diante, o sistema também não depende da forma de onda da força. Se qualquer força que seja desprezível de t0 em diante, o sistema vai se comportar da mesma forma. A conclusão é, o comportamento desse sistema, se eu consigo achar um t0 que a integral do x é desprezível, a integral da força é mais ou menos 1 e a força daqui para frente é mais ou menos desprezível, o meu sistema se comporta, ele só depende da integral da força e não depende da forma de onda específica da força. Então, o impulso ele seria uma idealização dessa entrada, uma aproximação ideal dessa entrada, que é uma entrada que é de curta duração, e como é uma abstração, eu digo que a minha entrada é igual a 0 para todo t diferente de 0, mas apesar dela valer 0 para todo t diferente de 0, ela ainda tem a área 1. O impulso é representado graficamente por uma setinha aqui, onde a altura dessa seta corresponde à área do impulso. Então, essa setinha aqui tem amplitude 1, corresponde ao delta de t, porque o delta de t tem área 1. Essa setinha em vermelho aqui, ela tem uma amplitude meio, corresponde a meio de t, do impulso, meio de delta de t, porque a área dela seria meio.
Essa característica do impulso de valer zero para quase todo valor de t, mas ter uma área finita, permite outras aplicações do impulso. Por exemplo, a gente fala da densidade de uma massa pontual concentrada num ponto x0. Bom, se toda a minha massa pontual significa toda a minha massa ela está nesse único ponto x0 aqui, não tem nenhuma massa fora de x0. Bom, se não tem nenhuma massa fora de x0, a minha densidade fora de x0 é zero. Então, a minha densidade vale zero se o x for diferente de x0. Por outro lado, a massa é igual à integral da densidade. E eu tenho uma massa pontual em x0. Então, a minha integral da densidade tem que ser igual a essa massa. E, portanto, ela não pode ser igual a zero. Então, essa densidade é uma função que vale zero em quase todo ponto, menos no x0, mas cuja integral não é zero. Portanto, essa densidade ela tem uma característica igualzinha daquele impulso. Portanto, o impulso serve para representar também a densidade de uma massa pontual. Bom, tudo isso parece muito estranho, muito diferente, mas então vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um sistema massa-mola-atrito. Tem uma massa aqui, coeficiente de atrito K dessa mola, constante elástica dessa mola K, coeficiente de atrito C aqui na superfície. A equação diferencial é essa, massa vezes aceleração, mais coeficiente de atrito vezes velocidade, mais constante elástica vezes deslocamento é igual a força. E eu vou aplicar nesse sistema 3 forças diferentes e a gente vai ver como o sistema se comporta. 3 forças curtas e a gente vai ver como é que o sistema se comporta. São essas as 3 forças que eu vou aplicar aqui. Essa senoide, 3/4 de ciclo de uma senoide, com amplitude aqui mais ou menos 30, essa é a fórmula que define essa senoide. Não importa muito, porque eu estou pegando 3/4 de uma senoide, ponho essa amplitude aqui para garantir que a área é 1, e esse parâmetro delta, ele controla a duração da minha senoide, quanto que ela vai durar isso aqui, e controla também a amplitude para garantir que a minha área aqui seja 1. Eu tenho também uma entrada exponencial com essa fórmula aqui. A minha força vai caindo exponencialmente. E, de novo, o delta aqui, ele controla o quão rápido essa coisa cai. Se eu diminuo o delta, isso aqui vai caindo cada vez mais rápido. Mas esse ganho aqui garante que, para qualquer delta que eu colocar, a minha área vai ser 1. E, finalmente, eu tenho a minha entrada retangular, que eu exerço uma força constante durante o intervalo de tempo delta. E o valor dessa força é tal que me garante que a área vai ser 1. Então, eu tenho 1 sobre delta. Durante delta, a área é 1. Então, aqui meu delta é 0,1, minha força tem amplitude 10. Então, são evidentemente 3 forças diferentes, 3 entradas bem diferentes para o meu sistema, mas vamos ver como o meu sistema responde a cada uma dessas entradas. Então, o que eu vou fazer no próximo gráfico é mostrar uma superposição da resposta do meu sistema à entrada senoidal, à entrada retangular e à entrada exponencial. E aqui está o meu gráfico. Todas as 3 entradas produzem exatamente a mesma resposta. É indistinguível a resposta delas. E por que eu escolhi delta igual a 0,1? Por que eu escolhi essa duração da entrada? Eu escolhi testando, não tem nada de muito mágico aqui. Eu peguei, por exemplo, para a função, para a entrada de seno, né? Aqui está a entrada de seno com delta igual a 5, aqui está a entrada de seno com delta igual a 2, o delta igual a 2 encurtando, quanto menor o delta, mais curto vai ser a minha entrada. Eu controlo a amplitude aqui para garantir que a área é 1. E eu testo a resposta do meu sistema a essa entrada senoidal para vários valores de delta. Delta igual a 10, eu tenho essa resposta, vou diminuindo o delta, e a partir de algum valor aqui, no caso 0,1 exatamente, eu observo que não adianta eu diminuir mais o delta, porque a minha resposta não muda mais. Ou seja, aqui eu já estou naquele regime de que a minha entrada é curta o suficiente para que a resposta só dependa da área, e a área de todos esses caras é igual a 1, eu garanti isso. Ela só depende da área, mas não depende da forma de onda específica. Então, eu escolhi o delta igual a 0,1 aqui para a entrada seno. Para o retângulo e para a exponencial, eu fui fazendo a mesma coisa, e é isso que me levou a esse gráfico aqui, as 3 com o mesmo delta, gerando a mesma resposta. Bom, uma coisa que a gente pode querer fazer é a seguinte, a gente está falando aqui de diminuir o delta, fazer o delta ficar cada vez menor até a resposta do sistema convergir.
Isso dá uma tentação da gente tentar definir o delta, o impulso, como limite para esse delta maiúsculo, que é o delta que controla a duração das minhas respostas, para esse delta tendendo a zero, de cada uma das entradas, do retângulo, da exponencial e do seno. Agora, um problema que acontece aqui é o seguinte: se eu olhar para o retângulo e fazer o delta tender a zero, a gente vai ver que o retângulo, aqui pela definição dele, quando o delta tende a zero, para qualquer instante de tempo t, ele delta zero, para qualquer instante de tempo t não nulo, o retângulo vai tender a zero. Porque eu vou diminuindo o delta aqui, essa coisa vai ficando cada vez mais terminando rápido, então, para qualquer instante de tempo t que eu olhar, uma hora ele tende a zero. Por outro lado, na origem, aqui eu tenho 1 sobre delta. Então, na origem, quando o delta vai diminuindo, isso aqui vai tendendo para infinito. Então, se eu olhar para essa definição de delta de t que a gente tentou fazer aqui, de dizer que é o limite para deltão, delta maiúsculo tendendo a zero, do R, eu vou observar que meu delta no t igual a zero vai tender a mais infinito. E isso é uma coisa estranha para uma função. No caso do seno, a situação é ainda pior, porque no seno, na origem, o seno sempre vale zero. E, da mesma forma, quando eu vou diminuindo o delta, para qualquer instante de tempo que eu olhar, uma hora o seno vai tender a zero, se o delta for diminuindo. Então, o seno ele tende a zero para todo instante de tempo. Então, se eu olhar aqui para o delta de t, eu disser que ele é esse limite, eu sou obrigado a dizer que o delta de t é igual a zero para todo instante de tempo. E aí a coisa fica mais esquisita ainda, uma função que vale zero para todo instante de tempo, mas ainda assim tem área igual a 1. Então a verdade é a seguinte: definir o delta como sendo o limite da entrada é uma coisa muito complicada. Isso gera dificuldades para a gente e a gente evita fazer isso. No próximo vídeo a gente vai ver como que a gente pode resolver esse problema. Por outro lado, uma coisa que é importante notar é o seguinte: o limite para delta, esse delta maiúsculo aqui tendendo a zero, da resposta do sistema a cada uma dessas formas de onda, existe e é muito bem definido. Isso é a famosa resposta ao impulso. E ela é a mesma para qualquer forma de onda que você botar na entrada, desde que ela vá ficando cada vez mais curta e mantendo a área 1. Então, obrigado. No próximo vídeo, a gente vai tentar dar uma definição mais precisa do que é o delta e dar alguns exemplos.